Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, as 9 potências do Espírito e a árvore da vida. Na árvore da vida, que é um símbolo milenar de sabedoria, nós temos os segredos da nossa ancestralidade, da nossa energia, da nossa posição e o nosso propósito espiritual. Através dos 10 níveis que são denominados de Sefirotes e os seus 3 pilares, é por onde nós podemos ir trilhando aquele nosso caminho de elevação espiritual. As 9 potências do fruto do Espírito, o fruto do Espírito é um. Em Apocalipse diz que a árvore da vida, ela produz um fruto a cada mês. Então o fruto do Espírito é um. Mas esse fruto tem 9 potências, 9 emanações, 9 potencialidades. E as 9 potências do fruto do Espírito representam as virtudes que nós devemos cultivar no nosso caminho de busca pela santidade e pela elevação espiritual. As 9 Sefirot e as potências do fruto do Espírito estão relacionadas. Keter, por exemplo, que significa coroa, vontade, está relacionado com a potência do amor. Hokmah, que é sabedoria, está relacionado com a alegria. Binah, que é o entendimento, está relacionado com paz. Hesed, que é a misericórdia, está relacionado com a potência da longanimidade. Geburah, que é a sefirá do rigor, está relacionado com a potência da benignidade. Tiferet, que é a sefirá da beleza, está relacionado com a potência da bondade. Netzar, que é a sefirá da vitória, está relacionado com a potência da fidelidade. Hod, que é a sefirá do esplendor, está relacionado com a potência da mansidão. E Yesod, que é a sefirá do fundamento, está relacionado com a potência do domínio próprio. Essas 9 potências, nessas 9 sefirá, se manifestam na 10ª Sefirot, que é Malkut, que é o reino, as coisas formadas, as coisas aqui da matéria. Ou seja, essas 9 potências do Espírito se manifestam nessa matéria através de quem? Através de cada um de nós que fazemos parte das tribos celestiais, da família celestial. Cada servo do Pai, cada servo de Jesus, cada servo de Yeshua, ele manifesta em si as 9 potências do fruto do Espírito. Se o fruto do Espírito manifesta 9 emanações, 9 potências, e elas se manifestam em nós, significa dizer que você e eu, metaforicamente, somos o fruto do Espírito. O que significa dizer que nós somos filhos do Espírito. Aquele que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é um filho da carne. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. O que significa dizer que ele é um filho do Espírito. Exatamente por isso que a Bíblia vai dizer que Deus, ele é o Pai dos Espíritos. Ou seja, nós como fruto da árvore da vida, como filhos da árvore da vida, como filhos da Ruach HaKodesh, temos que manifestar em nós 9 emanações, 9 níveis, 9 potências, que são as 9 potências do fruto do Espírito, que começa lá com amor, alegria, paz, aí vem longanimidade, benignidade, enfim. Essas potencialidades são manifestas em cada um de nós que estamos manifestos em Malkut, a 10ª Sefirá, onde se manifesta as emanações que vêm de cima. E também podem manifestar, obviamente, emanações trevosas, que seriam antagônicas, ao contrário de cada uma dessas emanações. Por exemplo, onde se manifestaria o amor, manifestar-se-ia, por exemplo, o ódio, e assim por diante. Onde se manifestaria o domínio próprio, se manifestaria
aquilo que seria o contrário, que seria a falta de domínio próprio, o descontrole total. Ou seja, quando você consegue identificar o seu número de essência, o seu número ancestral, a sua energia, a sua vibração, a sua ancestralidade, e você consegue fazer a associação com a respectiva Sefirot, você consegue entender aonde está a sua energia ancestral, onde está a sua vibração ancestral, a sua natureza ancestral. Isso está relacionado com a sua missão, está relacionado com seus desafios, está relacionado com o seu propósito e a sua posição hierárquica, está relacionado com quem você é dentro desse universo espiritual. Então aqui eu vou te dar um exemplo de como você pode encontrar o seu posicionamento na nossa árvore da vida da Cabala Bíblica, tá bom? Esse exemplo vai funcionar para causa, lei e efeito, que estão relacionados com a nossa posição e nossa ancestralidade espiritual. Causa é a causa primária, o seu ser espiritual mais elevado que está diante do Pai. Lei relaciona-se com a sua alma, a sua consciência, e efeito relaciona-se com o seu corpo, as suas atitudes. Você pode, por exemplo, fazer uma soma na sua data de nascimento, tá? Essa soma ela é feita com dia, mês e ano, mas aqui eu vou mostrar apenas o ano que está relacionado ao seu corpo espiritual, a causa, tá bom? Por exemplo, se você é de 1983, você vai somar 1 mais 9 igual a 10, mais 8 igual a 18, mais 3 igual a 21. Aí você soma 2 mais 1, que é igual a 3. Na árvore da vida, a Sefirá de número 3 é a Sefirá de Biná, a Sefirá relacionada à Mãe Celestial, relacionada ao entendimento, relacionada à potência da paz, do fruto do Espírito, relacionado ao terceiro mandamento, está na coluna da severidade, a coluna da espada, a coluna do guerreiro, a coluna da execução e do fazer acontecer. Como deu o número 3, significa que esse fazer acontecer, essa execução, está num âmbito mais sublime, num âmbito mais leve. Quanto mais desce, a coisa fica mais pesada, ou seja, quem está no 5, quem está no 8, também está na coluna da execução, na coluna do guerreiro, na coluna do fazer acontecer, só que no 5 e no 8 a coisa é mais abrupta, a coisa é mais bruta, a coisa é mais densa, enquanto nas sefirás superiores a coisa é um pouco mais leve, é um pouco mais sutil. Ou seja, quem está aqui na sefirá de número 3 tem esse posicionamento primário. Ela está nessa posição, ela está posicionada hierarquicamente nessa sefirá. Então, através desse número ancestral, dessa energia primordial, você descobre a sua essência. Depois você vai ter o mês, e na matemática do mês você vai descobrir as leis que te regem. E depois, na matemática do dia, você vai descobrir, então pelo número do seu ano, você vai descobrir o seu propósito, vai descobrir o seu propósito. Depois, com a matemática do mês, você vai descobrir as leis que te regem para que você possa realizar o propósito. E na matemática do dia, você vai descobrir como executar e chegar no propósito. Então, pelo ano, você descobre o seu propósito. Pelo mês, você vai descobrir as leis que você precisa seguir para chegar nesse propósito. E pelo dia, você vai descobrir como executar para chegar nesse propósito. É claro que tem o inverso disso tudo também. Você tem um propósito, mas você pode estar indo contra ele. Tem as leis para chegar no propósito, mas você pode estar indo contra essas leis. E tem como executar as leis para chegar no propósito, mas você pode estar não executando e fazendo tudo o contrário daquilo que é a sua hierarquia, daquilo que é o seu posicionamento, daquilo que é o seu propósito. Mas aqui eu te dei um exemplo de como você pode descobrir o seu posicionamento dentro da nossa árvore da vida na Cabala Bíblica. Aqui eu estou preparando para vocês esse material, que é um material
de estudo, um mini curso de Cabala Bíblica, onde nós vamos estar tratando sobre o tema Cabala Cristã e os 10 Mandamentos, Jesus e Zeir Anpin. É importante nós entendermos que os 10 mandamentos, eles estão associados e conectados com os conceitos cabalísticos dentro do diagrama da árvore da vida, onde você vai ter ali a disposição das 10 Sefirá, ou 10 Sefirotes. Mas é muito importante você compreender que esses 10 mandamentos associados nas 10 Sefirot, eles estão interconectados de uma forma prática com as 9 emanações do Espírito, fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem 9 emanações, que vai desde o amor até a 9ª, que é o domínio próprio. Então essas 9 emanações, elas se convergem, todas elas, para os 10 mandamentos. Por sua vez, também estão conectados com as 7 festas bíblicas, não é o assunto aqui, também não é o assunto aqui desse vídeo, mas as 7 festas também estão relacionadas, tá? As 7 festas com a festa invisível, que é o Pesach Sheni, também estão relacionados. Jesus e Zeir Anpin é um outro ponto. O que é Zeir Anpin? Zeir Anpin são aquelas 6 Sefirá que estão abaixo da Sefirá invisível, abaixo de Da'at. Então, abaixo de Da'at, você vai ter ali 6 Sefirot. Essas 6 Sefirot são Zeir Anpin. Aí você tem aqui as 3 Sefirá superiores com Da'at, fazendo uma conexão com as 6 Sefirá, ou 6 Sefirot inferiores, que no caso é Reset, Geburah, Tiferet, Tsar, Hod e Esod. Essas 6 Sefirá juntas, que eu coloquei aqui na tela do lado, essas 6 Sefirá juntas, elas formam Zeir Anpin. Essa Sefirá, ela está conectada com Jesus. Zeir Anpin, que é esse conjunto de Sefirás, estão conectados a Jesus. Zeir Anpin significa o rosto menor. Existe dentro desse sistema cabalístico o rosto maior, Ari Anpin, e o rosto menor, Zeir Anpin. O rosto menor refere-se à manifestação do Criador, à manifestação de Deus, mas no rosto menor relaciona-se com Jesus, com Yeshua HaMashiach. Jesus, ele foi a própria manifestação de Zeir Anpin em Malkut, no reino. Então Zeir Anpin, ele vai fazer essa conexão dessa luz superior que vem lá de cima da família celestial, que vem lá de cima de Rokhmah, Binah, Da'at, vai passar por Zeir Anpin para então chegar em Malkut. Malkut recebe essa luz divina que vem por Zeir Anpin. Zeir Anpin faz essa conexão do divino com a matéria. É o próprio Jesus, Yeshua HaMashiach. Ele faz essa conexão. Então aqui o tema é Cabala Cristã e os 10 Mandamentos, Jesus e Zeir Anpin. Estou fazendo, já fiz algumas partes, né? Ainda tem bastante coisa que eu preciso fazer ainda, né? Mas aqui na visão geral já tem umas informações interessantes para você. Olha só, diz assim, aqui é a visão geral, tá? Esse curso aborda a relação entre a Cabala Cristã e os 10 Mandamentos e a conexão entre Jesus e Zeir Anpin, proporcionando uma compreensão mais profunda desses temas. O rabino Moisés de León, cabalista espanhol do século XIII, escreveu o seguinte, abre aspas, as Sefirot são o segredo da existência e de nós mesmos. Ou seja, ele está dizendo que na Sefirá você vai ter os segredos da existência e os segredos de cada um de nós mesmos. É por isso que eu tenho colocado com o seu número pessoal conectado à Sefirá respectiva, você vai ter informações que referem-se à sua ancestralidade espiritual, porque cada Sefirá
está conectada com a tribo, está conectada com a festa, está conectada com o mandamento, está conectada com a potência do Espírito, está conectada com você, com o seu corpo, com seus pontos de energia do seu corpo. Então, através do seu número pessoal, você identifica a tua frequência, a sua ancestralidade. Aí voltando aqui, ele diz o seguinte, né? O Rabino Moisés de Leon, ele diz o seguinte: as Sefirot são o segredo da existência e de nós mesmos, o segredo de como nos aperfeiçoamos, aperfeiçoando ao mesmo tempo o mundo à nossa volta. O Rabino Isaac Luria diz assim, olha só, eu vou marcar aqui para você poder acompanhar. Ele diz assim: as Sefirot são tanto os instrumentos que Deus usa para dirigir o mundo, quanto as janelas através das quais podemos perceber o divino. Então, novamente, ó, e tem sentido, porque através da Sefirot nós podemos perceber o invisível, o espiritual, as frequências, as energias, o posicionamento, a ancestralidade de cada um. Tudo isso são conceitos abstratos e invisíveis, mas as Sefirot, elas são como janelas pelas quais nós podemos perceber esse âmbito divino que está em nós. Segundo o Zohar, que é uma literatura cabalística, as Sefirot são forças fundamentais, são recipientes da atividade de Deus. As Sefirot são canais através dos quais a energia divina flui, permeando e se torna parte de cada coisa que existe, criando assim uma corrente espiritual que liga e vivifica todas as coisas, impregnando-as com a essência divina. Mais abaixo nós vamos ter as 10 Sefirot, que são Keter, que é a origem de tudo, que inclusive vou acrescentar aqui agora. É a vontade divina, tá? Keter é a vontade divina, a vontade primordial, a vontade eterna, a vontade do Pai, a vontade sagrada. Depois nós vamos ter a Chokmah, que está associada com a figura do Pai Celestial. Depois nós vamos ter a terceira Sefirah, que é a Sefirah de Binah, né? Que significa entendimento, está relacionado com a Mãe Celestial. Depois nós vamos ter a Sefirah de Reset, que significa misericórdia. Depois a Sefirah de Gevurah, que significa poder ou severidade. Vamos ter a Sefirah de Tiferet, que significa beleza. A Sefirah de Netzach, que significa vitória. A Sefirah de Hod, que significa glória ou esplendor. A Sefirah de Yesod, que significa fundamento. E a Sefirah de Malkut, que significa o reino. Aqui para baixo já entra a parte da introdução à Cabala Cristã e os 10 mandamentos, onde eu vou estar fazendo essa introdução. Já iniciei, né? Mas vou estar acrescentando aqui. Tudo bem, meus irmãos? Espero que esse vídeo seja relevante para você. Se não for inscrito, se inscreve nesse canal para receber novos vídeos quando forem postados. Ativa o sininho de notificação para que o YouTube te notifique quando algum novo vídeo for postado aqui nesse canal. Curte esse vídeo para ele estar aparecendo para outras pessoas também. Deixe um comentário e compartilha. Assim você pode estar ajudando esse canal. Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos. E até o próximo vídeo.